Gravando. Muito bem, vamos iniciar os trabalhos da nossa aula de hoje. Desta feita, vamos examinar o tema os direitos transindividuais. Nossa segunda aula de Direito Processual Civil Coletivo. Esse tema, direito transindividuais, de uma certa forma, ele consiste na essência da nossa disciplina. Aqui nós temos então o nosso plano de aula. Vamos iniciar então com alguns apontamentos gerais sobre esse tópico. Vejam que a organização política, econômica e social demanda uma estrutura jurídica que vai suportar, que vai dar funcionalidade ao Estado, à organização estatal. Então nós temos que ter regras que orientem a ação política, a ação econômica e também a estrutura social. Essa funcionalidade não é automática, não é da natureza, não brota da natureza, é uma criação da cultura. Então, quando vamos à análise histórica, porque se trata então de algo ligado à cultura, como já vimos, visualizamos que há a consagração de um modelo jurídico que promove, que prestigia aquilo que chamamos base individualista. Quando no âmbito do direito vamos verificar essa base individualista protegida, nós vamos à noção de relação jurídica e de direito subjetivo. Vejam que a relação jurídica é a estrutura central da nossa sociedade. Tudo que fazemos, tudo que demandamos, de alguma forma, quando interessa ao direito, é organizado em torno dessa categoria, relação jurídica. A relação jurídica, portanto, é a base do direito. Quem não entende a relação jurídica não compreende o direito. Há certamente resistências, muitas vezes, a essas construções doutrinárias, teóricas, em razão dos embates normais quando se fala em organizar a sociedade. Mas é certo que a relação jurídica é uma categoria vitoriosa, que foi concebida e foi introduzida na nossa estrutura jurídica pela legislação. Então, a relação jurídica traz a noção de sujeito de direito, objeto do direito, conteúdo do direito, fato gerador desse vínculo chamado relação jurídica e aquele meio que vai assegurar, que vai garantir esse direito que esses sujeitos buscam, que esses sujeitos têm interesse em ver protegido. E aqui também a noção de direito subjetivo. Essas duas grandes categorias são chaves para entendermos o próprio direito coletivo. Então essa relação jurídica, esse direito subjetivo revela essa base individualista que é então consagrada pelo nosso modelo de estrutura de organização política, econômica e social. Agora, vejam que também enxergamos na linha histórica que há uma evolução. O modelo evolui, ele não fica estanque, não fica travado no tempo. É possível concluir, quando analisamos a linha histórica, que a evolução é um comando, parece que obrigatório. Nada fica estanque, tudo está sendo transformado, seja na natureza, seja na cultura, a linguagem, a música, o teatro, a forma de produção. Vejam que vivemos uma época agora em que nós temos uma grande revolução no nosso modo de fazer as coisas, e tudo provocado pelo quê? Pela natureza. Um simples vírus, pequenininho, invisível aos olhos, mas que nos pôs a fazer coisas que nós agora não tínhamos a noção que existiam. Já estava aí a automação, a virtualização, mas nós nos negávamos a entrar nesse novo mundo. E, curiosamente,
fomos empurrados para ele por uma ação da natureza. Então vejam que quando tratamos da evolução do modelo, quando analisamos isso à luz dos instrumentos e dos meios e dos dados que temos, nós vimos que então, no caso do direito processual civil coletivo, o que surge aqui é a obrigação da sociedade considerar aspectos coletivistas. Veja então que nós temos uma base individualista que se consolidou, que foi então instrumentalizada pelo direito, mas ela continuou evoluindo e acabou sendo então influenciada por esses aspectos coletivistas, o que curiosamente também percebemos nesse fenômeno atual da chamada pandemia do coronavírus. Vejam que aqui se observa como as pessoas precisam considerar esses aspectos da vida coletiva, a própria higiene, a maneira de se portar, a forma como trata os seus resíduos corporais. Então, vejam que isso nos leva a considerar então que a sociedade moderna e o direito então como uma forma de organização tem que considerar essas situações, o indivíduo, o grupo, a classe e a categoria. A partir desses elementos é que vai se estruturar o direito processual coletivo. Vejam, não se trata de uma visão totalitária, uma visão que poderia alguém pensar que seria algo ligado a uma visão comunista, algo dessa natureza, mas não é nada disso. É uma evolução natural do individualismo para o coletivismo, até mesmo para salvar o individualismo. Sem a proteção do coletivismo, o individualismo entra em colapso. E aí então teremos uma situação de risco para todos. Por isso, o individualismo, para ser salvo, para se manter protegendo o indivíduo, assegurando que o indivíduo deve ter um espaço próprio de existência, de respeito e de garantia, é necessário proteger o coletivo para assegurar que o individual possa também se manter. Então, vejam que aqui surge a proteção dos direitos chamados humanos fundamentais. E temos então um espaço que é buscado pelo chamado coletivismo. Então, a estrutura política, econômica, social da sociedade passa a exigir proteção desses direitos de um novo formato, de uma nova forma. E é isso então que provoca o surgimento de um direito processual civil coletivo, que é então a essência dessa nossa disciplina, relevante, importante, porque ela está, na verdade, no centro dessas mudanças, desse aperfeiçoamento social. Esta aqui é a contribuição essencial do direito para que possamos ter uma adequada evolução social com segurança, com ordem, sem trauma, sem violência, sem necessidade de recorrer a meios violentos. Aqui usamos o direito e a toda hora nós estamos vendo como o direito processual civil coletivo ele se apresenta relevante e importante. Então, nós vamos agora ver os direitos protegidos por esse direito processual civil coletivo, que são os chamados direitos transindividuais. Vejam aqui os textos legais básicos que nós devemos buscar. Sobre essa matéria, direitos transindividuais, é necessário ler a Constituição Federal, porque esse é o texto legal que consolida esta evolução. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 é um texto jurídico que revela esta evolução da nossa sociedade, esse aprimoramento. É um grande farol nos guiando em direção ao futuro. Embora seja um texto atacado por alguns, mas são aqueles que não percebem, que não examinam a linha histórica com a devida profundidade, com a devida verticalização. Muitos eles veem a Constituição de uma maneira muito horizontal, muito superficial, muito simplória, apenas como um texto sem que consigam enxergar ali
que é o resumo da evolução social. Mas não é o caso de nós que estudamos o direito com seriedade. Nós temos clareza de que o texto da Constituição de 88 é um texto que representa, que revela, que materializa, que concretiza em norma jurídica a evolução de nossa sociedade, pela experiência toda que temos. E é isso que nos dá a segurança de sabermos que estamos no caminho certo. Então vejam que o título 1 e o título 2 apresentam ali os princípios fundamentais, a partir do artigo 1º ao artigo 4º, quando então se vê claramente esse compromisso com a criação de uma sociedade que prestigia o coletivo, mas também protege o individual. E o próprio título 2, onde estão as garantias e direitos fundamentais, no capítulo 1, destaca direitos individuais e coletivos. Então, são esses artigos que devem ser lidos de forma muito pausada e tranquila para quem quer compreender os direitos transindividuais. Deve ler do artigo 1º da Constituição até o artigo 17. Ali vai enxergar esta previsão legal na Carta Magna dos direitos transindividuais de uma forma não sistematizada, de uma forma tipificada, de uma forma, portanto, de lista, mas que cabe, claro, a quem estuda a matéria, no caso nós, estudantes, fazer essa busca e, claro, também provocar o Poder Judiciário por via das petições e dos meios próprios na defesa desses direitos. Vamos aqui para o item 2, uma teoria fundante, examinar, portanto, a doutrina que fundamenta, que esteia teoricamente esse tema, direitos transindividuais. Vejam então o que devemos entender por direito transindividual. Aqui trouxe dois conceitos que nos permitem uma análise aqui no tempo que temos sobre o ponto. Direito transindividual é aquele direito que protege bem jurídico que ultrapassa a esfera de atuação do indivíduo isoladamente considerado e alcança a sua dimensão existencial coletiva. Vejam que essa definição ela tem uma amplitude, está revelando que o direito chamado transindividual ele está para além do individual, como o nome, a denominação, de uma certa maneira, sugere. Então, o indivíduo isoladamente tem certos interesses, portanto, tem direitos que asseguram a sua existência. Aqueles direitos que nós já falamos em várias disciplinas e estudamos ao longo do curso, em outras cadeiras, os direitos da personalidade, os direitos reais, os direitos pessoais, são, portanto, classificações que revelam uma série de direitos que vão protegendo o indivíduo enquanto sujeito de direito isolado, frente aos demais, nesta busca de sobrevivência no meio em que estamos jogados a existir, no meio natural. Agora, o direito transindividual vai para além disso. Ele, portanto, vai alcançar a dimensão existencial coletiva. Percebe-se que existem certos bens que não podem ficar sob a deliberação apenas do próprio sujeito. Vejam, o cidadão tem um terreno, a título de exemplo. Aí ele resolve que vai fazer o que quiser nesse seu lote. Vai atuar ali criando porcos, galinhas, fazendo experiências com animais. É certo que esse direito dele não é aceitável que seja executado apenas a seu próprio arbítrio. Há que respeitar regras que dizem respeito ao interesse coletivo. Vejam que essa pandemia de novo nos revela isso. Hoje observamos, por exemplo, a obrigatoriedade das pessoas saírem às ruas com máscaras, protegendo não só a si, mas também aos outros, quanto à questão da circulação do vírus. Então, se obriga o indivíduo a adotar certas condutas, certos procedimentos, se proíbe outros. Então, esse direito transindividual aqui caracteriza essa esfera, a dimensão existencial coletiva. Há um outro conceito aqui mais específico que diz: são direitos titularizados por uma cadeia abstrata de pessoas. Portanto, não há uma identificação clara de quem é o sujeito.
ligadas essas pessoas, então, por vínculos fáticos que brotam de alguma circunstancial identidade de situações jurídicas passíveis de lesão e que estão disseminadas entre todos os titulares, de uma forma que, digamos, é pouco circunscrita e num quadro abrangente de conflituosidade. Vejam que esse conceito é um conceito com a maior densidade abstrata. Aqui nós temos que ler cada palavra e fazer uma ligação com a realidade, com aquilo que temos. Então nós temos num sistema de base individualista uma identificação de um sujeito que é titular de um direito e que exerce esse direito e protege o direito por via dos meios processuais. Aqui está o conceito revelando que existem situações em que é difícil precisar quem é o titular do direito. Portanto, quando é que haverá o interesse para propor ação, para exigir uma intervenção do judiciário, para pedir uma providência? Então, este conceito revela que estamos, então, nessa situação da existência, dessa dimensão existencial coletiva. Então, eis o conceito de direito transindividual. A denominação, por ora, sofre certas, digamos assim, propostas diferentes. Alguns falam em direito supraindividual, outros metaindividual, outros transindividual. O termo transindividual se consolida, a legislação faz referência a ele, a doutrina também prestigia com maior densidade, de tal forma que até alguns vão dando tonalidades diferentes, quando é supra, quando é meta, como é trans. Mas, de uma forma geral, a denominação é direito transindividual. E essa que nós vamos usar nas nossas exposições, nos nossos exames, nessa disciplina. Muito bem, vamos para o item 2.2. Vamos fazer aqui uma análise do que seja interesse e direito. Essa delimitação é importante porque quando formos examinar o texto legal, vamos observar que o legislador faz referência a interesse e direito, como se fossem coisas distintas, coisas diversas, como se fosse possível separar interesse e direito. Essa separação, ela interessa muito ao direito administrativo, é de base italiana, esta separação. Vejam que na Europa há uma possibilidade lá de uma jurisdição administrativa separada, com uma análise própria daquelas ações que são do poder público. Então, eles têm maior, digamos, justificativa para essa divisão. Aqui no Brasil há um debate sobre essas figuras, interesse e direito, e três correntes se apresentam. Uma diz que, na verdade, interesse e direito são sinônimos, referem-se à mesma coisa. Outra diz que é melhor usar o termo interesse por ser mais amplo, mais genérico. E outra diz melhor usar o direito, porque seria já então o próprio interesse protegido pela lei. Aqui apenas fazemos esse registro, para fins de que possamos conversar mais facilmente sobre isso. O interesse em sentido lato exprime tudo aquilo que apresenta importância moral, social ou material e que demonstra qualidades que merecem proteção. Então nós vamos encontrar esse termo interesse no texto legal, em especial da Constituição, nesse sentido lato, sentido amplo, em que interesse deve ser entendido tudo aquilo que tem relevância, que tem importância, que tem qualidades que devem ser prestigiadas, protegidas, preservadas. Então, vamos observar no texto constitucional, depois mais adiante, o uso desse termo aí em variados sentidos. Há também um sentido estrito para interesse, que é aquela posição assumida por um titular frente a um bem da vida, que é um bem, portanto, que atenda a necessidades que ele considera relevantes. Então, aqui nós falamos, tenho interesse nisso, tenho interesse naquilo, portanto, um sentido mais restrito, um sentido até mais comum. Não é esse tipo de interesse que nós estamos aqui a discutir. E, finalmente, a questão do direito,
podemos dizer que se trata do interesse juridicamente protegido. Então, aquele interesse que apresenta aquela importância que referi antes, aquela relevância para o social, para os indivíduos, ele então, na medida que o direito prestigia, recepciona, é então protegido pela lei, pelos meios jurídicos próprios. Então, podemos dizer que direito nada mais é do que o interesse juridicamente protegido. O interesse, portanto, que revelou-se como relevante, importante e que merece ser, então, tratado pela ordem jurídica e assegurado por meio daquelas garantias que nós vimos anteriormente. Aqui também é importante verificarmos uma classificação dos interesses. Na Constituição Federal nós vamos encontrar variados usos para esse termo interesse. Há interesse público, interesse privado, interesse social, pessoal, profissional, nacional, coletivo, objetivo, subjetivo. Quer dizer, a palavra interesse é usada no sentido de demonstrar que há uma importância de determinada situação, determinado bem para grupos sociais, ou mesmo para todos os cidadãos do Estado. Sempre tendo presente que nós vivemos uma época em que os Estados-nação se organizam, mas eles também estão vinculados no plano internacional. Então, por vezes, há que atuar de forma conjugada na ação dos variados países, até na produção de legislação, o que vem sendo cada vez mais aprimorado aí no campo do direito internacional. Então, os interesses são classificados segundo esses vários critérios e a proteção será maior ou menor de acordo com o tipo de interesse. Poderemos ter interesses que serão protegidos por via do direito penal. Portanto, aquele que atentar contra certo interesse que foi regulado e protegido poderá estar cometendo crime e sofrerá então a persecução penal. Outros interesses ficam no campo do privado, do particular, que fica então a cargo dele e julgar como vai atuar, como vai agir. É nesse sentido então que nós queremos destacar essa classificação dos interesses. Depois temos a classificação dos direitos. Vejo então que aqui também é matéria já bastante analisada, discutida em várias disciplinas, a chamada teoria geral do direito, que inicialmente então se ocupa do direito como uma grande instituição, depois divide essa teoria geral em aspectos próprios, examina a teoria geral do direito público, a teoria geral do direito privado e a teoria geral do direito processual. Vejam que essas teorias gerais, elas vão propor classificações para os direitos, de acordo com determinados valores, com determinados princípios e também os espaços em que as normas jurídicas vão atuar. A teoria geral do direito tem um aspecto filosófico, sociológico, que é considerado na classificação. No caso do direito público, volta-se a examinar aquelas categorias que vão dar forma à grande estrutura do Estado, como ele funciona, como se organiza, como se exerce o poder, como se controla, como se participa do poder. Então vão sendo classificados os direitos de acordo com esta proposta de análise, com esse segmento que é organizado. O direito privado, teoria geral do direito privado, vai examinar esse espaço de existência da pessoa natural, do ser humano como pessoa natural. É aqui que vamos ter então prestigiada essa ideia do individualismo, mas de uma certa forma também, como vimos aqui mesmo, há a presença do coletivismo cada vez mais acentuado, seja na publicização da proteção do indivíduo, na publicização do uso da propriedade, na exigência de que as relações contratuais também se deem de forma a respeitar o interesse coletivo. Então, vejam como a classificação dos direitos ela é muito ampla
ela é muito aberta, inclusive, porque os doutrinadores podem propor classificações sem estar presos a exigências legais, salvo aquilo que é naturalmente do próprio sistema. Então, assim, são vários critérios que são elaborados e identificados para explicar isso. Nós aqui vamos destacar 2 critérios para a nossa matéria de hoje. Um primeiro critério quanto à titularidade. Aqui, então, o direito é classificado em público e privado. E surge ali no meio deles um bloco chamado de direito social. Então, a titularidade implica em saber quem é que é o titular do direito. É uma pessoa de direito público ou é de direito privado? Se for de direito público, haverá uma certa prevalência da vontade do direito público. Portanto, aqui, no caso da ação do Estado, né, seja a União, seja o Estado federado, seja o município, seja a autarquia, essas pessoas jurídicas de direito público têm uma certa prerrogativa na ação, na defesa de certos bens jurídicos. Claro que quando a pessoa jurídica de direito público atua usando o negócio jurídico no direito privado, já vai estar mais em pé de igualdade com o próprio privado. Mas ainda assim existe ali uma série de controles quanto a como é que pode utilizar o negócio jurídico de direito privado. Então, essa classificação quanto à titularidade, ela é relevante porque ela vai nos permitir visualizar, então, a forma de proteção dos bens, uma forma mais intensa quando se trata de bem público e uma forma que é entregue para o próprio titular quando se trata de bem privado. E naquele meio ali, o social, é justamente com essa coletivização que faz nascer, então, essa ideia de direito social, essa necessidade de proteger interesses de grupos, de garantir que os indivíduos possam se associar e proteger os seus direitos de forma coletiva. Isso aqui inicialmente começa com os sindicatos, lá no direito do trabalho, mas avança para vários outros ramos, como vamos ver ao longo das nossas aulas. Muito bem. Quanto à legitimidade, é um outro critério importante também que nós devemos considerar. Aqui, os direitos são classificados em individuais ou transindividuais. A legitimidade considera reconhecimento de poder para alguém fazer a defesa dos direitos. Aquela situação em que o indivíduo pode ir a juízo, apresentar a demanda e pedir providência para o Estado juiz. Então, o direito individual exige que para que alguém possa pleitear determinado direito, ele tem que primeiro demonstrar que é dele aquele direito, que ele está autorizado pelo Estado a fazer isso. Então é a chamada legitimidade ad causam. Então aqui o direito pode ser um direito individual puro ou pode ser homogêneo. É uma construção já, esse homogêneo, que vem da coletivização. O direito individual puro é quando o indivíduo é ele o titular e só ele pode exercer. São vários os casos que nós sabemos disso, foi estudado, isso é estudado nas disciplinas em geral. Já o direito homogêneo, nós vamos depois ver melhor, com maior profundidade isso, ele na verdade é o mesmo direito individual puro, só que agora para muitos sujeitos. Muitos titulares têm o mesmo interesse. São casos, por exemplo, no direito do consumidor, um produto defeituoso, um medicamento que não faz efeito, ou que na verdade causa males. Então, o interesse se amplia para muitos sujeitos. Então, a homogeneidade permite o quê? Que você possa ter também uma defesa ampliada, para além do litisconsórcio. Você pode ter ali, então, procedimentos que vão tornar mais célere, mais efetiva a defesa desse direito, não exigindo que cada um vá ao judiciário reclamar. Ao invés de você ter 500 ações, pode ter uma para dizer qual é que é o direito. E um outro critério na classificação referente ao direito individual é dizer se é disponível ou indisponível. Esse é um critério importante também, porque em sendo indisponível, a proteção é mais forte,
Quando se tem um direito individual indisponível, se reconhece que aqui não só o próprio titular pode defender, como também ele não pode dispor, não terá validade disposições sobre determinados bens chamados individuais indisponíveis. E dependendo da situação do sujeito, também se admite uma defesa por sujeitos legitimados extraordinários, portanto por terceiros. E o direito individual disponível é aquele clássico, então, em que o indivíduo pode ele próprio fazer a defesa, negociar, transacionar, de acordo com o seu interesse individual. E, finalmente, transindividual. É esse, então, o tipo de direito que nós estamos examinando com mais vagar. Vamos fazer isso a partir de agora e ao longo das nossas aulas, porque se trata justamente desta evolução do individual para o coletivo. Representa o coletivismo sendo aqui prestigiado, reconhecido como importante, como sendo necessário ser necessária, né, ter uma proteção fortalecida desses direitos. Vamos então aqui no item 2.5, classificação dos direitos transindividuais. Essa classificação, ela brota na doutrina, a doutrina naturalmente discute, debate isso e leva à evolução, e penetra na legislação, como sempre ocorre, né? A legislação, ao recepcionar aquilo que é proposto pela doutrina, no sentido de evoluir, de melhorar, de aperfeiçoar a organização social, isso então vem parar nos textos legais. E aqui no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, melhor seria falar em Estatuto do Consumidor, mas ainda aqui estamos naquela ideia de código, embora esse aqui já seja, na verdade, um estatuto. No artigo 81, então, nós encontramos o que significa esses direitos transindividuais. Vejam que aqui o artigo 81 diz: a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo. Vejam a coletivização na defesa dos direitos dos consumidores e daquelas vítimas que eventualmente possam ser, então, atingidas em razão dessas situações de produtos, de relações de consumo que vão para além do vínculo entre o consumidor e o fornecedor ou o prestador de serviço. Então, aqui temos a defesa chamada coletiva. Vejam o parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de. E aqui então vem a nossa matéria específica, o nosso tema de hoje. A defesa coletiva é, na verdade, a coletivização da defesa. Estou, portanto, reconhecendo que, para além do litisconsórcio, é possível que se tenha uma defesa por agentes mais fortes. De que direitos? Desses que estão aí, no inciso 1, 2 e no inciso 3 do artigo 81. Nós vamos depois falar um pouco mais sobre eles. Vamos avançar um pouquinho aqui no projeto de lei da Câmara número 5.139, que é aquele projeto que nós examinamos numa outra aula e que ele é produto, então, de uma proposta de codificação do direito processual civil coletivo, que não vingou, porque esse projeto aí não foi aprovado, como vimos, mas ele é um texto que resume aquilo que foi produzido ao longo de décadas pelos doutrinadores e mesmo por aqueles que trabalham com isso, né? Promotores de justiça, juízes, desembargadores, professores, participaram de grupos e participam ainda. A matéria ela está sempre em evolução, mas esse texto aí representa um resultado escrito dessas discussões. Então notem ali, artigo 2º do projeto de lei da Câmara: a tutela coletiva abrange os interesses ou direitos. Então vejam novamente aquela discussão que nós fizemos lá em cima, né? Tutela coletiva, coletivização do direito. Abrange interesses ou direitos. Vejam que são os dois temas, interesses ou direitos, embora já percebemos que quando falamos em direito estamos falando também dos interesses juridicamente protegidos, mas o legislador
para evitar debates, ele já então colocou ali as duas palavras. Com isso não há como fugir de que também estão protegidos os interesses e os direitos. E aqui vem então difusos, aqui diz o que é. Coletivo em sentido estrito, também diz o que é, assim entendidos. Individuais homogêneos, também diz o que é. Então notem que podemos ver que os direitos transindividuais são então classificados segundo essas orientações que aqui podemos resumir. Primeiro, então, aqui 251, direitos difusos. O que são direitos difusos? São aqueles transindividuais de natureza individual, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato. Então, transindividual está para além do indivíduo, natureza indivisível. Então, a titularidade ela é indefinida, ela não se sabe quem é o titular, é a coletividade. Não é possível dividir entre as pessoas, né? Não se pode entregar uma porção para cada um. Veja, por exemplo, direito ao meio ambiente sadio. Não podemos dividir aqui o meio ambiente para cada titular, é da coletividade. Então, quando tivermos um bem jurídico em que há aqui uma indivisibilidade do bem, em que os titulares são indeterminados e são ligados por uma circunstância de fato, quer dizer, o fato de existirem na natureza, a natureza tem que ser protegida. A poluição afeta a todos. Portanto, aqui temos um direito difuso. Difuso. Em sendo difuso, tem que ter uma tutela fortalecida e a tutela coletiva. Direito coletivo estricto sensu. Quais são esses? São aqueles transindividuais também, natureza indivisível, e a titularidade aqui ela é de grupo, categoria ou classe. Então notem que aqui então já tem um grupo menor, tem uma possibilidade de identificar um grupo de pessoas, portanto, ligadas entre si, ou com a parte contrária, com o devedor, com aquele que tem que prestar o direito, aquele que é obrigado, por uma relação jurídica base. Então, vejam que aqui o que se tem é uma situação em que eu tenho direitos que é possível identificar o titular, mas ainda assim é indivisível. O objeto não pode ser dividido e entregue para cada um. Então, há que se examinar na situação concreta se apresenta essas características e, portanto, assim será classificado. E os direitos individuais homogêneos não são direitos transindividuais. Aqui, aparentemente, eles têm esta situação de coletividade. Na verdade, são direitos individuais que pertencem a vários sujeitos próprios, nas suas relações próprias. Então, diz ali, esses textos todos que eu estou aqui postando, vêm do nosso projeto lá que eu mostrei a vocês. Portanto, é o resumo do que a doutrina produziu. Diz aqui, então, direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum, de fato ou de direito, que recomendem tutela conjunta a ser aferida por critérios como facilitação do acesso à justiça, economia processual, preservação da isonomia processual, segurança jurídica ou dificuldade na formação do litisconsórcio. Então, esses direitos individuais homogêneos são, na verdade, os próprios direitos individuais, mas que agora, em razão dessas peculiaridades, é possível uma defesa coletiva. Então, eu posso ter uma ação de associações, por exemplo, na defesa desses direitos, procurando sempre assegurar esses princípios que foram destacados ali. Muito bem. Então, eis aí a noção de direitos transindividuais. Importante a leitura dos textos que foram aqui indicados, estão aqui inclusive nas referências. Recomendo que vocês façam a leitura desses artigos que estão disponíveis inclusive na internet, do Vitorelli, do Zanetti. Os outros dois textos ali são dos nossos manuais que indiquei a vocês, mas esses textos dos artigos vocês podem facilmente ter acesso na internet e fazer a leitura. Então, recomendo esta busca.
E é isso que tínhamos sobre esse tema, direitos transindividuais. Vamos agora para a atividade de síntese. Vocês devem elaborar uma síntese, postar lá no fórum, conforme já praticado nas outras aulas. E na sequência, vamos depois ao questionário e depois voltamos então para dialogar sobre o ponto. Bons estudos a todos!